Olá, boa noite. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 851. Acabei de vir de um culto para a honra e a glória de Deus, juntamente com minha esposa. E segunda epístola universal do apóstolo João, versículo 9. Isso aqui é tão sério. Voltando aqui uma coisa. Então, o ancião, a senhora eleita aos seus filhos. A senhora, para que você entenda, é uma igreja. Foi direcionada a uma igreja e os seus filhos significam os membros daquela igreja. Essa linguagem senhora é uma linguagem muito importante, muito séria, como de moral, de respeito, como se fosse direcionado a uma igreja Assembleia de Deus que tem mais de um século que foi fundada, entendeu? Uma igreja da graça que tem mais de 40 anos, uma igreja que tem mais de 50, 80 anos, ou até mesmo uma igreja que tem pouco tempo, um ministério que tem pouco tempo, que prega Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo, direcionada à igreja que prega a palavra, amém? Então, pode se encaixar. Então está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não teme a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tal tem o Pai como filho. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é muito importante para os líderes das igrejas e para nós que cremos em Deus e Jesus Cristo. Para o ser humano. Não é simplesmente só para os líderes, para as igrejas. Para o ser humano, isso é muito importante. O que é que o Espírito Santo fala conosco, Deus e Jesus Cristo, através de João? Ele fala algo muito importante. Segunda epístola do apóstolo João, capítulo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então a igreja que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Por isso que a doutrina de Cristo tem que ser lida, tem que ser ensinada na igreja. Não quer dizer que na sua igreja você vai botar um dia de... algumas igrejas têm um dia de avivamento, culto de família, Santa Ceia, aí tem um culto de doutrina, que é os ensinamentos da palavra. Já tem outros que todos os cultos, como a nossa, tem os ensinamentos da palavra, é muito importante. Então, uma coisa que eu digo para você, as igrejas, elas têm que perseverar nisso. A igreja que não persevera nisso, não está tendo a Deus, nem o Pai, nem o Filho. Mas, irmão Regis, que é isso? Segundo o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, através de João. E João não escreveu isso aqui dos seus pensamentos próprios, pensamento pessoal, de suas intenções. Por mais que ele tenha falado, ou se ele tivesse falado com as intenções dele, ele estaria certo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então veja a importância de perseverar na doutrina de Cristo. Não é o que diga, é Jesus, o Espírito Santo de Deus através de João. Se alguém vem terra convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então você e eu, quem prega o Evangelho, quem é líder de igreja, quem é crente, o ser humano tem que ficar ligado nisso. Se você perceber que não está perseverando na doutrina de Cristo, se você perceber que não está perseverando na doutrina de Cristo, você tem que ir o mais rápido possível pedir perdão a Jesus Cristo, a Deus, e passar a perseverar na doutrina de Cristo. Aí você fica correto diante de Deus e as pessoas que da sua igreja vão ficar, pastor, agora fulano, ciclano, beltrano agora está voltando a pregar a doutrina de Cristo, ou voltando a pregar a palavra. Que a pessoa percebe. Porque quem o salda tem parte nas suas más obras. Então, quem o salda tem parte nas más obras. Então, as igrejas têm que perseverar na doutrina de Cristo e para ter o Pai e o Filho. Se não perseverar na doutrina de Cristo, não tem nem o Pai nem o Filho. Aí vai estar falando de Deus, vai estar falando isso, aquilo, vai estar renunciando, vai estar dando bom testemunho, mas não está tendo o Pai e o Filho. Tem que ter o Pai e o Filho. Amém? Quem é esse Pai e o Filho? Deus e Jesus Cristo, o Pai Celestial e o Filho dele, Celestial. Então eu falo isso para você, para que você fique mais bem diante de Deus. Tendo muito que escrever, tenho muito que escrever. Não quis falá-lo
com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca. João disse para eles, para que o nosso gozo seja cumprido. Sauda-te os filhos de tua irmã, a eleita, amém. Que são os filhos de tua irmã? Sauda os filhos de tua irmã. Estava se referindo à igreja que estava direcionando a carta. Segundo o meu entender, e segundo o entender não só meu, mas que tem o Espírito Santo.